Tem a ver também com infecções no duodenos, com diarreias, com insuficiência renal, com vários problemas renais. Essa essa infecção, ela vem o quê? Via subcutânea, tá? Nem todos os parasitas vêm pela boca, nariz, orifício, mucosa Rugoso. perianal e mucosa... Eu falo orifício... Orifício rugoso. Para e os muco... íntimos é orifício rugoso mesmo. É verdade. Tá, gente? São áreas susceptíveis à contaminação, porque o tipo de mucosa, o tipo de tecido que recobre, ele é infinitamente mais delicado e mais permeável, tá? Essas larvas, elas penetram o quê? Através da pele dos pés e das mãos desprotegida, alcançando aí a corrente sanguínea que chega a atingir o quê? Coração, pulmão, rim, cérebro. E pode viver, sabe até quantos anos no nosso corpo? 6. Só 6. Então você imagina você 6 anos com um quadro de bronquite com seu filho, você com um quadro de anemia, você com um quadro de diarreia, e você não entendendo que tem que desparasitar. Qual foi a última vez que você desparasitou? Não posso perguntar para a Sandra, nela para mim, porque foi esses dias mesmo. A semana A passada. gente vive desparasitando. Gente, como a doutora Elisângela falou, as pessoas, mas vocês têm? A gente não tem tanto porque a gente faz com vocês o protocolo, viu? É Sim. tão bom que a gente faz junto com vocês. Quem criou esse protocolo tão bom, doutora Elisângela? Sim, porque a gente quer... Porque senão a gente não faria, a gente precisa, todo mundo precisa, não é porque a gente está dando aula aqui, mas nós somos humanas também, nós temos contato aí com ar, com a água, com o alimento. Às vezes você vai comer fora e já pegou parasita. Exatamente. Outro dia eu coloquei uma salada, eu postei uma salada no protocolo IDF e alguém me chamou, a senhora é doida, a senhora come salada no restaurante? Eu falei, sim, como? O segredo é desparasitar, kkkk. E ela falou, é verdade. Meu gato dorme do meu lado, mas eu desparasito. Então, gente, não vamos entrar em neura, que a gente não pode, né, encostar em nada, viver com uma bolha. Não, mas a gente sabendo aumentar a nossa imunidade, cuidando do intestino, fazendo as desparasitações do fígado, é o responsável por tirar as toxinas, né, que a gente consome, que a gente produz. Por isso que é tão importante, por isso que eles fazem parte do protocolo. São órgãos chaves para a gente ter saúde e os parasitas não podem habitar nosso corpo, porque é o lugar deles, né? Eles não podem nos parasitar, tá? Então, assim, imagina um parasita vivendo 6 anos em você. É uma coisa muito complicada. A gente fala estrongiloide. Estrongiloide, eles amam o intestino. Intestino delgado é o prato predileto dele, mas eles podem migrar para pulmão, cérebro, rim, fígado, vesícula biliar, pâncreas, sistema linfático. Quantas pessoas com problema de sistema linfático, deficiência em linfa? Muitas vezes, estrongiloide, tá bom? Coração, músculo e ainda esqueleto, tá? O estrongiloide, ele causa uma erosão, um buraco dentro do hipotálamo, que isso é um dos primeiros passos para você ter aí uma abertura para o câncer, tá bom? Esse parasita, dentro dele, ele tem fungos, ele tem um convírus SRC, ele tem citomegalovírus, tá? Então, olha, quando você desparasita e você termina com estrongiloide, você termina com citomegalovírus. Epstein-Barr, quantas pessoas falando de Epstein-Barr, aí foca só no Epstein-Barr, não, foca no estrongiloide, tá? Sem contar, né, Elisângela, que o hipotálamo, ele que é o órgão regulador de vários hormônios nossos. Então, a pessoa aí tem menopausada precocemente. Então, precisa do hipotálamo, pituitária, para fazer a regulação do progesterona, testosterona, estradiol, hormônios tireoidianos. Então, você pode estar com hipotireoidismo por causa do parasita também. Envolve tudo, né? Porque o nosso corpo é integrado, não são partes separadas. Por isso que a medicina convencional não consegue tratar. Sim, quando a gente fala do citomegalovírus, né, ele pode muitas vezes alterar, ele pode inverter o eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária, adrenal, tá? Então, imagina, você tem no hipotálamo, você tem um estrongiloide, e na adrenal, nas suprarrenais, você tem um toxoplasma. Meu Deus, acabou, não tem mais eixo hormonal. Você é uma bomba atômica andando de nervoso. Aquela pessoa que você fala bom dia, o cara pergunta, bom dia, por quê? Que você tá me falando bom dia? E não tem energia nenhuma, né? Porque se tá na adrenal, não produz cortisol. Sim, e aí a gente vai lá e pensa assim, vamos dar um hormônio para melhorar essa pessoa. Vamos ver o que está destruindo o hormônio dela, tá? Porque muitos parasitas vivem de
hormônio também. Então, não adianta você nutrir esses parasitas, tá? Nos últimos anos, a gente vê que tem aumentado muito e esses pacientes estão imunossuprimidos por estrondiloides, tá? Tem um outro parasita, que é um parasita hepático, que é o Clonorchis, e esse parasita, porque quando a gente fala de fígado, e a gente vai falar amanhã aqui, esse grande filtro, né? Ele tá onde? Geralmente na ingesta de peixe de água doce, cru, seco, salgado ou em conserva. Ele tem larvas císticas, né? Então, o ideal para que você não se contamine por Clonorchis é que você congele. No congelamento por 24 horas, né? Não é resfriar, é o congelamento. Esse parasita ele consegue ser inativado, tá bom? Então, assim, comprou seu peixe fresco na feira, se puder congela, parece ser um pouco surreal, né? Mas existem algumas medidas aí. Você congela e depois você pode tirar. É uma forma preventiva, tá? A gente falou do hipotálamo. Esse aqui causa o quê? Destruição da pituitária. Então, tá acabando com nós mesmo, porque um capta, outro manda sinal, outro equilibra. Então, ele vai esburacar a sua pituitária, tá? Ele origina o vírus da hepatite B. Ele faz obstrução aonde? Na bile. Ele causa pancreatite, ele causa hepatite. Agora, quantas vezes na minha clínica eu atendi um paciente diabético que não tinha euritrema pancreático? Nenhuma. Todas as vezes que eu atendi um paciente positivo para diabetes, ele tinha um parasita que chama euritrema pancreático, que vem de brinde para você quando você toma leite e come queijo branco. Olha que legal! É grátis! Quem toma leite e derivados e glúten, gente, nunca vai ter saúde. E tem outra coisa que eu gosto de ficar olhando os comentários, não dá tempo, gente, a gente responder. Na última aula, sim, vai ser eu tirar dúvidas, sim. A gente fica um tempão aqui respondendo dúvidas, mas só que muita gente, probiótico. Gente, é um erro gigantesco começar a tratar tudo isso com probiótico. Você nem sabe o que você tem lá no seu intestino, vai tacar mais bactéria lá. Por isso que não dá certo esses tratamentos. Até quem tenta ser da integrativa, muitas vezes comete esse erro de começar com probiótico o tratamento. É isso mesmo, porque o eritema pancreático, o leite, a gente já sabe, ninguém deveria nem tomar. Nós somos a única espécie que consome leite de outra espécie, não existe nenhuma. Nós somos a única espécie que, quando adulto, mamamos como se fôssemos bebês, né? A gente está adulto parecendo um bezerro. Então, principalmente o diabetes tipo 1. Mas nunca aconteceu de eu não atender paciente, eu atender um paciente que fosse positivo para diabetes, indiferente de 1 ou de 2, e ele não tivesse euritrema pancreático. Esse parasita, ele está relacionado a instalar-se no pâncreas e causar erosões, buracos, e isso contribui para formar uma caverna, tá? E essa caverna, muitas vezes, vocês sabem que quando a gente fala em nível de tumor de pâncreas, é uma coisa muito acelerada, né? Você diagnosticou, o tempo de vida, infelizmente, é muito curto. Então, o ideal é que você não deixe esse parasita se instalar, ele crescer de forma muito exagerada dentro do seu corpo. Pode ter? O melhor é que não tivesse. Então, evite alimentos que contenha isso. Onde que ele vai estar? Isso aqui. Óbvio que a hora que vai se infectar por tipo de carnes, simples assim, né? Qualquer tipo de mamífero, porque ele mamou e passa através do leite, tá bom, gente? Também tem aqueles vegetais que tem aqueles caracóis, tá bom? Muitas vezes, aqueles caracóis são o quê? Os portadores dos ovos do euritrema pancreático, tá bom? Faciola burski, né? Quando a gente fala da faciola burski, a forma dela, que a gente chama de OPT, ela provoca tumores malignos, tá? São diagnosticados tumores malignos, tá bom? Na fase mais criança, na fase mais infantil da faciola, tá? Ela altera toda a questão do seu hormônio do crescimento. Então, olha que loucura, um parasita que altera o seu hormônio do crescimento, e muitas vezes você acha que o seu filho não está crescendo de forma adequada, você vai fazer uma ingesta você vai fazer uma administração de hormônio de crescimento, e você vai estar nutrindo quem? Um parasita, tá bom? Óbvio, né? Como a doutora Sandra sempre fala, eles andam em gangues. Então, a faciola burski anda em gangue. Com quem que ela anda? Ela anda com a salmonela. Quando ela morre, ela libera
Salmonela. Não existe nenhum que ande sozinho. Tá bom, gente? Eu acho engraçado, né, um termo, arapuca, né? O fungo faz arapuca para o verme, porque a gente não pode esquecer dos fungos. A síndrome fúngica cada vez aumenta mais, né? Tá pior que os cordão dos puxa-saco, cada vez aumenta mais. Mas a pessoa, na inocência, pensa, nossa, eu tenho fungo na unha do pé. Não tá só lá, né? Por isso que aquele remedinho que você coloca, nunca, sempre volta, sempre volta. Sim. Você não tirou a origem, né? Da onde ele está.